Olá, meu nome é Yasmina Souza, sou psicóloga e estou aqui hoje para dar continuidade à sequência de vídeos nesse canal com o objetivo de partilhar temas atuais, temas da atualidade. E hoje nós vamos falar sobre a frustração, em uma temática que nos faz pensar. E aí, quem ama frustra? Então, o que seria a frustração? Qual a ligação que a frustração tem com o amor? Quem ama frustra. Mas aí, para a gente entender esse tema, de que amor eu estou falando? E de que frustração? Qual é a correlação que essas duas palavras têm? E aí nós vamos pensar a frustração como um sentimento decorrente da não realização de um desejo, podendo causar sofrimento à pessoa frustrada. Então, muitas vezes, se deparar com isso não é algo fácil. Ainda mais quando a gente está falando de crianças. Então, essa temática está totalmente relacionada à educação das crianças na nossa sociedade atualmente. Nós vivemos em uma sociedade que, segundo Bauman, é a sociedade do espetáculo. Então, as pessoas tendem a imaginar e viver uma vida na plenitude, sempre buscando uma plenitude. As pessoas não aceitam faltar nada hoje. Elas não se deparam com a falta enquanto algo que pode ser bom. Elas estão sempre em busca de preencher todos os vazios que têm. E, na verdade, a falta, a frustração é algo muito importante, principalmente no desenvolvimento da criança. Pois uma criança frustrada vai ser um adulto inteligente emocionalmente. E é isso que nós percebemos muito na nossa sociedade. Temos adolescentes e adultos, muitas vezes, muito inteligentes, com um QI muito alto, mas a inteligência emocional quase zero, que não conseguem lidar com as barras das leis sociais, das leis do ambiente de trabalho, dos códigos de conduta, não conseguem lidar com o simples fora de um paquera. E aí tudo isso pode ter sido construído na infância, quando essas crianças foram criadas em uma perspectiva de não faltar, de ter tudo, de não receber um não. É preciso estar atento para entender onde nós estamos errando na educação dos nossos jovens e crianças e poder contribuir com isso para que no futuro, ao se deparar com as frustrações da vida adulta, essas crianças estejam mais preparadas. E aí, qual a importância de dizer não à criança? Por quê? Muitas vezes os pais partem do princípio de que eu vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. E aí está um equívoco. A criança precisa entender que ela não vai ter tudo na vida. Isso se constrói ali, no primeiro momento. Então, muitas vezes você até pode dar tudo que seu filho quiser. Porém, isso não é saudável, emocionalmente falando. É importante a criança ouvir não, para que ela possa entender os limites que ela não pode ultrapassar, como também se sentir investida. Muitas vezes se dá tudo à criança, menos a atenção, menos um investimento afetivo, uma preocupação, um cuidado. Então, às vezes, essas crianças tidas como mimadas são crianças difíceis na lida, são crianças que fazem muita birra muitas vezes, não aceitam as regras estabelecidas no ambiente, seja escolar, seja familiar, de qualquer coletividade. Então, dizer não é alterotismo, é saúde mental. E é importante a gente trabalhar essas crianças para que elas possam se desenvolver e conseguir suportar um não na vida adulta. Nós presenciamos cada vez mais o índice de jovens e adolescentes, crianças também,
se suicidando cada vez mais, se automutilando. E o que é isso? É a forma que eles encontraram de lidar com as frustrações que estão vivenciando naquele momento. Então, eles não conseguem falar sobre isso, eles não conseguem sentir isso e entender que vai passar, que faz parte da vida. E aí eles começam a encontrar uma forma de escoar esse sofrimento. E a forma que muitas vezes eles encontram é mutilando o próprio corpo. E às vezes nessa tentativa de sentir essa dor, que eles não sabem de onde vem, eles terminam chegando a cometer um suicídio. Mas não que eles queriam morrer, mas é que eles não estão sabendo lidar com esse sentimento, com essas vivências, com essas constantes frustrações que a vida adulta nos traz. E aí terminam cometendo um suicídio ou então se mutilando, se machucando. Onde está a dificuldade de dizer não? Dizer não é fácil? Não, não é fácil. Porém, é preciso. É muito mais fácil a gente ceder, a gente dar tudo que a criança demanda. Porém, se a gente fizer isso, a gente não vai estar desenvolvendo a criança. E dizer não é desgastante, dizer não muitas vezes é difícil, porque o pai não quer frustrar a criança, porque ele já passou por isso e ele viu isso como algo ruim. Mas, na verdade, é algo necessário. Nós só podemos lidar com as nossas dificuldades da vida adulta quando fomos preparados para isso no primeiro momento de nossa vida. Por mais que seja fácil e cômodo dizer não, dizer sim, aliás, é preciso que nós estejamos trabalhando a frustração na criança. E a única forma de trabalhar a frustração na criança é impondo limites. É fazendo a criança entender que ela não pode tudo. Porque a gente não pode tudo enquanto sociedade. Então, se eu não frustro o meu filho, as leis vão frustrar. É melhor que a gente treine a criança para conviver com isso. E ter o cuidado, né? Também aqui não vamos podar a criança de tudo. Não vamos proibir. A criança não pode nada. Ela tem que ser uma pessoa super adequada, um adulto mirim. Não. A criança está no processo de desenvolvimento e muitas vezes ela vai querer fazer tudo, porque principalmente até os 5, 7 anos de idade, a criança acha que pode fazer tudo, que ela tem autonomia. Então a gente precisa ter muita paciência nessa fase da vida para insistir. Então ela vai poder algumas coisas, outras coisas não. Porque nem tudo pode ser permitido a uma criança. A criança ela não tem maturidade de tomar muitas decisões. Por isso que os adultos responsáveis precisam se posicionar diante das necessidades delas. E aí a gente também não pode esquecer de que a criança é um sujeito. E que enquanto sujeito nós precisamos dar espaço para ela existir também. Só que dar espaço para a criança existir como sujeito não tem nada a ver com ser permissivo. Então, eu preciso legitimar o desejo dessa criança. Porém, mostrando a ela, quando ela não puder realizar isso, que eu entendo que ela está chateada, que eu entendo que ela gostaria de fazer aquela coisa no determinado momento, de ter aquele brinquedo, porém no momento eu não posso. E aí dá o direito à criança de ficar chateada com isso. Se ela quiser chorar, ela chora. Se ela quiser ficar emburrada, ela fica, depois vai passar. Quando a gente se depara com alguma frustração, nós também ficamos chateados muitas vezes. E por que a criança não pode? Ela pode vivenciar esse luto de não ter o que ela deseja ter no momento. Porém, ela não pode agredir as pessoas por isso. Ela não pode fazer birra, se jogar no chão, se machucar as outras pessoas. Mostra à criança que não precisa e que com isso ela também não vai conseguir nada. O fato dela fazer a birra não significa dizer que ela vai ter o que ela quer. Porque se no momento ela não puder ter, ela não vai ter. E ela vai ter que aprender uma forma
aceitável de lidar com isso, que não seja se machucando nem machucando as outras pessoas. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês no momento. Em outros momentos vou trazer mais temáticas relacionadas à educação da criança, como nós podemos estar fazendo isso de uma forma mais benéfica, menos estressante para os pais e menos estressante para a criança. E também outras temáticas que vocês queiram. Então deixem seus comentários, sigam as minhas redes sociais e interajam comigo para mim poder entender quais os próximos vídeos que vocês querem que eu esteja tratando do assunto aqui. Então deixem suas sugestões de pauta para vídeo e curtam, compartilhem aí a informação para que a gente possa ter uma sociedade melhor e crianças, adolescentes e futuros adultos mais preparados emocionalmente.